a nutricionista Jennifer, nossa voluntária da Associação Procura, falando sobre o estado nutricional na ELA, né? Se nós entendemos sua importância. Bom, Jennifer, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui, por ter preparado a sua aula, tá? É um prazer imenso e a palavra está com você. Obrigada, Lina. Todo mundo. Você me escuta, Lina? Perfeitamente. Tá ótimo. Também estamos tudo bem a sua apresentação. Pode seguir. Maravilha. Obrigada, Lina. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez no simpósio, né, anual de ELA da Procura, porque a gente consegue perceber com os profissionais o quanto de informação, várias informações valiosas que nós temos, né? E aí eu trago, né, como nutricionista, um assunto que é extremamente importante para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. No próprio grupo existem várias perguntas sobre o estado nutricional dos pacientes e a gente precisa se perguntar, né? Será que realmente a gente ouve tanto do estado nutricional, da nutrição, mas será que realmente a gente entende a importância da nutrição na esclerose lateral amiotrófica para os pacientes? Então, quando a gente faz uma pergunta, a gente tem que começar a respondê-la, né? Então, eu trouxe aqui para a gente entender um pouquinho a importância, verificando na literatura o que a gente tem de evidência enquanto parte nutricional. Eu trouxe aqui alguns estudos breves para a gente perceber que nos últimos anos isso tem se acentuado. Então, aqui um estudo de 2018 mostrando a parte do metabolismo energético na esclerose lateral amiotrófica. Um outro artigo de 2019, uma revisão sistemática mostrando as alterações metabólicas na esclerose lateral amiotrófica. Um outro estudo de 2019 mostrando também se o índice de massa corporal ele está relacionado com o prognóstico da doença. Esse estudo um pouquinho mais antigo, de 2017, falando um pouco dos métodos do manejamento nutricional e o impacto no peso, na sobrevida dos pacientes, inclusive no estado funcional deles. E um outro também que eu gosto bastante, que é falando da perda de peso precoce desses pacientes. Então, a gente vê que a literatura está ficando cada vez mais vasta em buscar o quanto a nutrição ela é um pilar no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. E aí, quando a gente pensa em nutrição na ELA, e o grupo é algo que a gente vê, no grupo da Procura, a gente vê muito essas perguntas, como eu falei, a gente logo associa a desnutrição à preocupação com a perda de peso, e isso de fato acontece. Então, eu trouxe mais um embasamento, mais uma evidência, falando da seguinte forma, que a desnutrição ela pode iniciar um ciclo vicioso para pacientes com ela, comprometendo a força muscular e a capacidade respiratória devido ao enfraquecimento dos músculos esqueléticos e respiratórios, além daquele causado pela perda do neurônio motor. Então, sim, nós temos perda muscular pela doença, mas nós podemos agravar essa perda de peso, essa perda de massa, pela desnutrição. Então, a literatura já mostra que um índice de massa corporal baixo ou um peso baixo, que é acarretando de uma desnutrição, elas vão afetar de forma negativa a progressão da doença dos pacientes e, consequentemente a isso, na sobrevida desses pacientes. Então, como eu falei, a gente tem uma perda muscular da doença, mas quando é o caso como a desnutrição, eu aumento esse risco de mortalidade acima de 7 vezes. Mais do que um paciente que ainda não apresenta essa desnutrição. E aí, vem a pergunta, né? Eu vou fazer várias perguntas durante a minha apresentação e tentar respondê-las, porque eu acho que fica mais fácil para os pacientes, para os familiares entenderem o nosso raciocínio. Então, a gente deve evitar o emagrecimento? Sim, a gente tem que evitar o emagrecimento dos pacientes. Inclusive porque alguns estudos também mostram que os pacientes apresentam um catabolismo, que é a quebra da sua reserva corporal, e até mesmo uma perda de peso 10 anos antes de ter o aparecimento dos sintomas. Então, é extremamente importante a gente evitar o emagrecimento, mas aí a gente tem que fazer outra pergunta. Então, evitar a perda de peso é o suficiente no acompanhamento nutricional dos pacientes? E a resposta para essa pergunta é não.
por trás de uma perda de peso, por trás de um ganho de peso, existem vários outros contextos que a gente precisa, de fato, analisar. E eu já trouxe alguns pontos aqui previamente na procura, falando também que, além do peso, a gente perpassa por outros parâmetros. Então, a gente avalia o peso, sim, quando a gente vai acompanhar um paciente, vai acompanhá-lo. A gente precisa avaliar a estatura, é homem, é mulher? A gente precisa analisar exame de urina, exame de fezes, a gente precisa verificar os medicamentos que aquele paciente usa, pensando que nós temos interação dos medicamentos com os nutrientes que aquele paciente recebe, e além disso, nós precisamos também verificar suplementos prévios que os pacientes utilizam sem uma prescrição adequada. E quando eu falo medicamento, a gente vai precisar muito estar conversando com o médico para a gente alinhar e verificar com ele a melhor conduta. Além dos medicamentos, além de suplementos prévios, verificar a mobilidade, se vocês estiverem vendo meu mouse aqui, além da mobilidade, aquele paciente caminha? Não, ele fica deitado? Isso também muda. Ele é mais novo, ele é mais velho? Os exames bioquímicos a nível de exame de sangue. E aí a gente pode também ampliar para o exame de urina e exame de fezes também, quando a gente pode e deve solicitar os exames de sangue, mas tão importante quanto solicitar os exames de sangue, é extremamente importante saber interpretá-los. Nada adianta eu pedir uma lista de exame, vir os resultados e eu ficar olhando valores e eu não saber interpretar e não saber dar o tratamento adequado para o paciente. Eu não vou fazer diferença tendo aqueles resultados em mãos. Então, pedir, mas saber interpretar também. Outro ponto importante é o papel da microbiota intestinal nesses pacientes, né? Tem muitos estudos falando, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, do impacto que a microbiota intestinal pode trazer para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, ainda com muitos questionamentos, mas estudos em desenvolvimento que estão sendo extremamente importantes para clarear também muitas perguntas. A presença de edema, então, já aconteceu de pacientes estarem edemaciados e as pessoas acharem, os familiares ou cuidadores acharem que aquele paciente está com sobrepeso, mas na verdade ele está com um edema tão significativo pela desnutrição que as pessoas acham que é sobrepeso e na verdade não é. Outro ponto que é importante, eu não coloquei, que a gente precisa avaliar, principalmente paciente que tem uma mobilidade reduzida, é o aparecimento de lesão, que também aumenta o gasto energético desses pacientes, aumenta a necessidade calórica, proteica e de micronutrientes deles. Além disso, a gente precisa pensar que existe um envolvimento celular, a gente pensa na disfunção mitocondrial, em estresse oxidativo, e quando a gente solicita alguns exames de sangue, a gente consegue entender um pouquinho o que está acontecendo com a célula dos pacientes. Não de uma forma tão abrangente e profunda, mas muitos marcadores nos sinalizam a maneira, a conduta que eu vou seguir para aquele paciente, inclusive a nível de suplementação. E além de envolvimento celular, esse vídeo não tem áudio, tá? Não se preocupem, é só para ilustrar sobre o trato gastrointestinal. É importante a gente falar da participação do trato gastrointestinal, principalmente quando a gente fala do intestino e estômago também. Muitos pacientes relatam diarreia, mas a maioria relata constipação intestinal, distensão abdominal, excesso de gases, e muitas vezes eles associam apenas a dieta, né? E às vezes não está relacionado só à dieta, às vezes está relacionado a um conjunto de fatores, dieta, medicamento, a mobilidade que está reduzida, uma alteração internamente ao trato gastrointestinal que precisa ser reposta, né? Então, se a gente pegar esses pacientes constipados, tem pacientes que ficam 7 dias sem evacuar, ele vai ter mais gases, ele vai ter distensão abdominal, ele vai ter dor, ele vai ter alteração de humor, né? E isso não é propiciar qualidade de vida para o paciente. A gente precisa ir na base, saber o que está acontecendo, para que, de fato, a gente, enquanto nutricionista, saiba tratar e, no momento que a gente precisar de intervenções medicamentosas, também utilizar em apoio, em conjunto ao médico para a prescrição. E mais em associado a isso tudo, a gente tem a participação, como eu falei, da microbiota intestinal. Existem vários estudos de 2018, 2019, esse, se não me engano, não saiu a data, mas eu acho que ele é de 2021,
trazendo sobre a microbiota intestinal na esclerose lateral amiotrófica, uma revisão sistemática, e o que eles pontuam é que cada vez mais, e de fato a gente percebe em outros estudos, em outras doenças, principalmente neurodegenerativa, como que os estudos vêm abordando a parte de microbiota intestinal, como que há o impacto da microbiota intestinal para o aparecimento dessas doenças. E na ELA não é diferente, mas a gente ainda precisa de alguns estudos mais estruturados para que a gente chegue em conclusões mais precisas, apesar da gente realmente ter algumas cepas mais específicas já sendo estudadas e tendo resultados já em animais, por exemplo, tendo efeitos positivos. E quando a gente traz para a nossa prática, e até em nível de evidência mesmo, a gente sabe que quando as pessoas utilizam, e qualquer pessoa utiliza um antibiótico, a gente tem uma alteração desse ambiente intestinal, né, dessa microbiota intestinal. Então, e os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, dependendo da fase, do estágio, eles podem utilizar com uma certa recorrência a antibiótico terapia. E isso, de fato, afeta o ambiente intestinal desses pacientes. E a gente precisa ficar atento que pode ser que alguns pacientes funcionem, o intestino evacuem normalmente, não tenham constipação, não tenham diarreia, mas não significa que tem um comprometimento nesse ambiente intestinal. Então, é realmente importante a gente ficar atento a isso, e vai muito além da gente ir na farmácia e comprar um probiótico, né? E usar esse mesmo probiótico por tempo indeterminado. A gente precisa fazer rotação de probiótico, fazer outras estratégias em associado. Então, aí a gente surge com várias outras perguntas, né? Que está aqui do lado. Existe uma inflamação intestinal? Ocorre uma redução da diversidade dessa microbiota, há o aumento dessa permeabilidade intestinal, fazendo com que algumas moléculas que não deveriam passar do meu intestino passem e outras que eu precise, como os nutrientes, não ultrapassem? Será que as alterações no intestino desses pacientes, elas aconteceram antes do aparecimento da doença ou apareceram depois do diagnóstico, né? Então, são perguntas ainda que ainda precisam ser esclarecidas. Então, como fatores relacionados ao diagnóstico, ao estado nutricional, nós temos diversos. A disfagia é um deles, falta de apetite, fraqueza dos membros superiores, e a gente pode linkar isso à ansiedade, depressão. Se a gente colocar na nossa prática e trazer para a gente também, aquela pessoa que não consegue, tem uma fraqueza de membros superiores e não consegue se alimentar sozinho, e depende de uma outra pessoa. Isso pode trazer uma ansiedade, pode trazer uma depressão, né? Além disso, como eu falei, uma grande quantidade de pacientes queixando de constipação intestinal, além de termos também envolvidos o hipermetabolismo e alterações metabólicas. Mas quando a gente leva em consideração tudo isso que eu já falei, todos esses pontos impactam no estado nutricional. Então, acredita-se que uma redução do peso corporal, olha para vocês verem, de 5 a 10% do normal, pode sugerir um estado nutricional comprometido e ser um fator prognóstico para a sobrevivência. Outro ponto, desnutrição é um fator prognóstico na ELA. Muitas vezes não é diagnosticada e pode influenciar na progressão da doença. E embaixo, eu coloquei uma foto, de um artigo, e a gente consegue perceber atrofia muscular, né? E a gente, é nítido os pacientes que chegam para a gente nesse perfil e a gente faz um diagnóstico de desnutrição. Mas a gente tem que voltar um pouquinho atrás e perceber aqueles pacientes que tinham uma obesidade, que tinham um sobrepeso anteriormente e emagreceram 20 quilos, 15 quilos de uma forma involuntária em um período curto de tempo e atualmente estão com peso normal, mas que não recebem esse diagnóstico de desnutrição pelo fato do seu peso ou seu IMC estar dentro da faixa de normalidade. Então, a gente precisa se atentar para esse público também e perceber mais a porcentagem da perda de peso do que se basear muito pelo IMC atual ou não. E aí, passando mais uma vez por essa perda de peso, nós temos vários fatores. É um desequilíbrio mesmo energético que acontece, esse esquema é muito interessante e é fácil da gente entender. Nós temos aqui uma disfagia devido à progressão da doença, por exemplo, levando à redução da ingestão alimentar. E eu tenho aqui também uma alteração da sinalização hipotalâmica que também leva a essa redução da ingestão alimentar. Mas essa alteração da sinalização hipotalâmica também pode aumentar o meu gasto energético,
que já está aumentado porque esses pacientes, a maioria, têm um hipermetabolismo, gerando tudo isso, uma perda de peso. E nós, enquanto profissionais, vamos tentar vir fazendo uma intervenção dietética, aumentando caloria, aumentando proteína, aumentando gordura, né? Mas a gente não pode esquecer que na intervenção a gente tem esses impactos de alterações que acontecem como no hipotálamo, por exemplo, ou até mesmo eu perceber que aquele paciente não precisa de uma colher de arroz, é um exemplo. Ele precisa de 3, mas se eu colocar 3, ele vai conseguir comer 3, né? Não, a gente vai ter apenas um número. Eu preciso procurar estratégias que realmente sejam efetivas para cada caso. E eu gosto muito desse estudo, eu já trouxe ele mais vezes aqui na Procura. Ele é de 2019 e ele fala realmente a relevância que o estado nutricional tem na esclerose lateral amiotrófica. Basicamente, é um gráfico onde mostra que pacientes esses de roxinho com perda de peso mensal maior ou igual a 1% tiveram uma redução da sobrevida, diferentemente daquelas pessoas representadas pela linha azul que ganharam peso. E aqui nesse mesmo estudo, o que eles mostraram? Aquele paciente, também falando da sobrevida, aqueles pacientes com início apendicular que não tem sintoma nenhum bulbar no diagnóstico e tiveram uma perda de peso menor que 1% mensalmente, eles tiveram uma sobrevida maior se comparado àqueles pacientes de início bulbar e até mesmo de início apendicular que não tiveram algum sintoma bulbar no diagnóstico, mas que perderam peso maior ou igual a 1% mensalmente. Esses pacientes, eles têm uma sobrevida ainda menor do que aqueles pacientes que tiveram início de forma bulbar. Então, o que a gente conclui desse estudo é que é extremamente importante a avaliação da perda de peso em todos os pacientes, independente da forma e por onde a doença tem começado a se manifestar. E aí a gente já entra na parte da redução do apetite e a presença da disfagia. Nós temos aí entre 29% e 47% dos pacientes com ela apresentando redução do apetite. E esse estudo aqui, ele é de 2020, fez uma associação entre a perda de apetite, a esclerose lateral amiotrófica, a perda de peso e a redução da ingestão calórica, sendo um fator independente da presença de disfagia. E foi realmente o que eles acharam, que o paciente não precisa ter disfagia para perder peso, para reduzir o apetite ou reduzir a ingestão calórica dele. Então, um ponto que a gente tem que levar em consideração são outros fatores. Por exemplo, alterações emocionais. O paciente que recebe um diagnóstico e começa a procurar a saber sobre a doença, muitas vezes fica ansioso, evolui com uma depressão, e aí a gente precisa de outros profissionais, que é o caso da psicologia, porque sozinho eu não vou. Eu posso querer ofertar 2.000 calorias para um paciente, mas se eu tiver um outro lado comprometido e não abordá-lo, não vai fazer diferença. E aí, além disso, eu trago uma outra reflexão. Se a gente sabe que a perda de peso, o estado nutricional para esses pacientes é tão significativo para a sobrevida, por que eu sempre espero o paciente ter uma disfagia para indicar ou começar a conversar com os familiares e o próprio paciente, que ele é o centro do meu cuidado, a conversar sobre a via alternativa de nutrição? Né? Então fica uma reflexão, será que a gente tem que esperar esse paciente ter disfagia para que eu realmente faça essa indicação? E aí aqui eu mostro a necessidade da gastrostomia, quais são as nossas indicações, e pode ser uma dessas, eu não preciso ter a junção de todas. Então aquele paciente que teve perda de peso, como eu disse anteriormente, de 5 a 10%, eu posso indicar uma gastrostomia. A incapacidade da ingestão oral de medicação, eu posso indicar uma gastrostomia, porque se ele não ingerir as medicações, eu posso impactar na evolução da doença, por exemplo, e até mesmo na segurança da deglutição desse paciente. Um declínio da função respiratória, uma ingestão alimentar ou hidratação, que a gente vai verificar também, que a hidratação é extremamente importante, se estiver inadequado. E aí sim, a presença de disfagia, do desconforto ao se alimentar, é um dos critérios para indicação, mas não é o único. Então, aqui eu trago de uma forma mais breve o manejo dessa via alternativa de nutrição. Então, ele perpassa por especialidades. A gente tem a fonoaudiologia, sim, em avaliação, indicando uma via segura quando
a via oral não está mais segura para aquele paciente, e aí indicando a via alternativa de nutrição. Nós temos a fisioterapia indicando uma via alternativa de nutrição oportuna devido à parte ventilatória, mas nós temos a nutrição também entrando quando eu vejo que aquele paciente está comendo, mas não está se hidratando bem, ou ele não está comendo adequadamente e está perdendo peso. Então, a nutrição também pode fazer essa indicação. Então, é um conjunto, é um consenso entre a equipe, familiar, paciente. E aí, eu já trouxe esse estudo anteriormente, mas eu trouxe ele novamente. É um estudo antigo, por isso que me chama a atenção, ele é lá de 1995, falando da gastrostomia. E a conclusão que eles chegaram é que a gastrostomia realizada nos pacientes, ela teve um moderado aumento no peso, porém foi significativo quando comparado àqueles pacientes que não tiveram a gastrostomia. E, além disso, propiciou uma melhor sobrevida, tanto em idosos quanto em pacientes mais jovens, e também naqueles pacientes que tinham acometimento bulbar. Outro ponto que nesse artigo eles verificaram é que melhorou a qualidade de vida, uma vez que a interação social desses pacientes também teve um melhor impacto. E ainda nessa necessidade da gastrostomia, um artigo mais recente, eu acredito que é de 2020 ou de 2021, também não saiu a data, mas é mais recente, mostrando também o efeito da gastrostomia nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. O que esse estudo mostrou? Que os pacientes foram divididos em 2 grupos, um que colocaram a gastro e o outro que não colocou. Essa pontinha de baixo aqui são os pacientes que colocaram. Eles tinham um IMC menor do que os pacientes do grupo que não colocou a gastrostomia, porém, em 6 meses de acompanhamento, eles tiveram um ganho significativo no índice de massa corporal. E tiveram um ganho que não foi significativo, mas houve um ganho de 6 meses a 12 meses. Diferentemente daqueles pacientes que não colocaram a gastro, eles tiveram uma redução de peso e, posteriormente, de 6 a 12 meses, eles apresentaram um ganho bem pequeno de peso, mas aí que a gente precisa também ter uma análise crítica, né? Como que foi a medida, o horário que foi feita essa medida, a questão do edema do paciente. Então, a gente precisa realmente também verificar alguns pontos que podem justificar esse ganho ilusório aqui desses pacientes do grupo controle. Mas o que chama a atenção é realmente que esses pacientes que fizeram a gastrostomia tiveram um aumento significativo nos primeiros 6 meses. Então, o que eles concluíram? Que a colocação na gastrostomia, de fato, ocasionou uma melhora nos parâmetros nutricionais dos pacientes. E ainda falando da necessidade de gastrostomia, a gente fala muito do risco de desnutrição, da presença de desnutrição, mas a gente não fala do risco de desidratação. E pensando que a gente tem um pico de aparecimento da doença dos pacientes entre 60 e 79 anos, é um grupo de risco para a desidratação. E nesse grupo mais idoso, a gente tem que 55% do peso corporal deles é de água. E eles, no caso, a gente atinge essas recomendações de 80% aproximadamente vem de água, de fato, que eu bebo, que eu faço a ingestão, e uns 20% a 30% vem da minha alimentação. Bom, se eles estão com a ingestão reduzida, provavelmente a hidratação também vai estar reduzida. E nesse artigo, eles acharam que as pessoas que tinham um fator de risco para apresentar desidratação eram realmente os idosos, mulheres e pacientes que tinham um acometimento bulbar e aqueles pacientes que tinham uma doença mais avançada. E se a gente for colocar uma lupa nesse artigo, qual que é uma das recomendações que é super interessante, é lá de 2017. Se a gente for olhar do lado esquerdo aqui, o que ele fala? Se o paciente não atingir a sua meta enquanto nível nutricional calórico e ingestão hídrica, existe a recomendação para a realização de gastrostomia como uma via alternativa de nutrição e hidratação. Então, a gente precisa realmente refletir sobre isso e quebrar conceitos e medo da gastrostomia. Acontece hoje que a gente vê muito na nossa prática é que os pacientes, quando a gente conversa sobre gastrostomia e não explica adequadamente, eles pensam que eles não vão poder comer mais. E esse artigo aqui, de 2017, ele corrobora o que a gente sempre fala para os nossos pacientes, que a via oral ela não vai atrapalhar aquele paciente. A ideia de ter uma gastrostomia no momento oportuno não é eliminar a via oral, mas é dar de forma adequada a nutrição, a hidratação
e estabilizar o peso. É claro que eu preciso avaliar caso a caso, porque eu tenho pacientes em estágios diferentes da doença. Então, quando eu falo assim, a via oral pode ser continuada, quem vai falar isso é o fonoaudiólogo. Então, eu preciso de avaliação, preciso de uma indicação e um acompanhamento de um fonoaudiólogo. E ainda quebrando conceitos e medo da gastrostomia, esse artigo já de 2021, ele trouxe que a gastrostomia ele pode realmente aumentar a sobrevida dos pacientes, mas existe uma preocupação com as complicações que podem existir quando esse paciente já está muito magro, perdeu mais de 10% do seu peso, quando a parte ventilatória está comprometida e quando esse paciente é mais idoso. E aí, ele entende, e a gente, enquanto profissional, também entende que aqueles pacientes com uma doença não tão avançada, que ainda não tem um sintoma bulbar, é muito difícil ter um aceite para uma passagem de uma realização de uma gastrostomia ou até mesmo considerá-la. Mas é extremamente importante que a gente leve isso em consideração e é uma realidade na nossa prática. E um outro ponto para os profissionais que estão nos ouvindo, entrar em consenso entre a equipe para o paciente não ficar no meio do tiroteio é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer. E aí, quando eu falo de gastrostomia, eu falo da necessidade de acompanhamento pós-gastrostomia. Então, a gente tem uma questão. Qual que é a questão? Eu tenho a necessidade de realizar uma gastrostomia. Primeiro ponto, eu fiz o procedimento. Vou seguir para a orientação nutricional adequada e entender que esse prazo para orientação, ele tem um tempo limitado, ele precisa ser revisto. E seguido disso, eu preciso ter um monitoramento nutricional adequado. E quando eu tenho se eu rompo qualquer um desses caminhos ou desse ciclo, eu tenho pacientes dessa forma nessa foto. Não é incomum em ambulatório nós atendermos pacientes com gastro e desnutridos, e aí muitas vezes estudos podem não achar fatores benéficos em uma gastrostomia porque simplesmente avaliaram a realização do procedimento. Mas ainda mais importante do que a realização do procedimento é a realização da orientação nutricional. Então, o primeiro passo é fazer a gastrostomia. Na verdade, fazer a gastrostomia é o segundo passo. O primeiro passo é fazer a decisão. E depois é ter a decisão de fazer. Depois fazer a gastro e depois a gente realmente, ou em paralelo, ter essa necessidade de acompanhamento nutricional. Então, eu preciso ter esse acompanhamento, porque muitos pacientes têm intolerância, né? E aí a gente fica perguntando, será que é a dieta? Será que não é outro fator? A gente precisa verificar e ir a fundo disso. Ter um acompanhamento por um profissional. Eu sei que muita gente não tem acesso a profissionais que entendam da doença, mas se vocês tiverem um profissional que entenda de uma nutrição integral e das possíveis complicações que possam existir, esse profissional consegue acompanhar os pacientes. Então, um profissional capacitado e não esquecer, é um apelo que eu faço para vocês, fez a gastrostomia, não saiam do hospital ou da instituição sem ter uma primeira orientação para que vocês saibam o que fazer, isso é vital. Mas na busca para a gente tentar melhorar o paciente, buscar alguma outra alternativa, os pacientes acabam indo atrás de protocolos que não são adequados. Então, a gente tem protocolo Coimbra, na verdade, com altas doses de vitamina D, que a gente sabe que não é para esclerose lateral amiotrófica, profissionais que prometem a cura sem comprovação científica, porque muitas vezes as pessoas vão no site de alguns profissionais e veem depoimentos, né? Ah, porque eu melhorei, porque aconteceu isso, relatos só positivos, mas a gente tem que ter muito cuidado. A internet é muito boa, mas às vezes pregam peças na gente, então muito cuidado com profissionais que vendem a cura e, na verdade, não tem essa comprovação científica, tá? Autoprescrição de vitaminas e minerais também é algo muito arriscado. Profissionais que não entendam da doença e que não buscam entender, né? Então, se eu tenho um profissional que atende nutrição esportiva e ele não busca entender um pouco da clínica da esclerose lateral amiotrófica, provavelmente a gente não vai ter um desfecho adequado. Uso de suplementos alimentares, dieta enteral indevidas, esses passos eles não devem ser seguidos. O que a gente deve seguir são profissionais que entendam da doença ou aqueles que estão buscando entender para auxiliar e profissionais que olham para a sua individualidade e necessidade. Uma coisa que eu sempre falo, o paciente, ele pode ter o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, mas ele não deixou de ser a senhora Sandra, o seu José, o seu João,
não deixou. Vocês são, né, os pacientes são pessoas únicas. E aqui eu não vou ler essas recomendações, porque eu já trouxe também, mas eu queria ler uma recomendação atual que corrobora com todas as outras que falam que a perda de peso é grave para esses pacientes. Então, em 2021, a gente tem um artigo falando que paciente com melhor estado nutricional estava associado a maior sobrevida. E a gente entra em outro ponto, porque muitas vezes eu respondo, depende, suplemento depende, a dieta depende. Por que dessa resposta? Por que dessa indicação individualizada? Justamente para a gente evitar tudo isso que acontece nesse slide que eu trago há muito tempo. Estratégias que não têm comprovação científica, autoprescrição. As pessoas muitas vezes utilizam altas doses de vitaminas ou minerais sem lembrar dos seus efeitos tóxicos e sem lembrar que existe um sinergismo para uso entre elas. Então, quando eu tenho um paciente usando uma vitamina E, por exemplo, eu preciso de uma outra vitamina para poder auxiliar na função dessa vitamina E, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz indicação do seu João para o seu Ricardo sendo as mesmas prescrições, e isso não existe. E um estudo de 2022 fez um questionamento para 41 pacientes. E desses 41 pacientes, quase 44% relataram o uso de medicamentos que não têm comprovação científica, para ela, no caso, mas usavam em paralelo. E 44% também relataram o uso de suplementos nutricionais em paralelo para fazer o tratamento da ela. Porque, mais uma vez, que a nutrição individualizada. Esse artigo aqui mostra o uso indiscriminado, não indiscriminado, mas elevado de vitamina E o uso de vitamina C embaixo, que é uma vitamina são vitaminas que devem andar juntas. E a gente tem 24,4% dos pacientes utilizando vitamina C, em contrapartida, 35% utilizando vitamina E. Então, a gente tem um gap aí de acima de 10% de pacientes que está fazendo uso de vitamina E de forma inadequada. A mesma coisa serve para polivitamínicos. Muitos nutrientes que tem no polivitamínicos eu preciso para um paciente, mas não preciso para o outro. Eu trouxe esse slide em um momento de interação mesmo com alguns pacientes, alguns familiares, mostrando as recomendações na ELA e mostrando qual que é a diferença de recomendação de suplementação. E fica muito fácil da gente entender nesse slide. Então, eu tenho o seu João, que é o primeiro paciente, que não está comendo praticamente nada durante o dia, perdeu 10 quilos e foi indicado para ele 6 colheres de sopa de um suplemento. Em contrapartida, eu tenho o seu Tadeu, que está comendo muito bem, 70% das suas refeições, e perdeu só 1 quilo do seu peso normal. Esse paciente também foi indicado 6 colheres de sopa de suplemento. Para qual que eu teria uma efetividade? Para o Tadeu. O seu João, com 6 colheres de sopa de suplemento e 10 quilos de peso perdido, ele não vai ser favorável ao uso desse suplemento. Aqui eu trago algumas estratégias para a gente minimizar esse desequilíbrio energético dos pacientes. Então, aumentar a oferta calórica dos pacientes é importante, assim como tanto em suplemento quanto em dieta interal, e também reduzir o gasto energético através da ventilação não invasiva, que aí a gente precisa do fisioterapeuta atuando junto com a nutrição. E aqui, não está no artigo, mas eu tive a liberdade de colocar, falando da importância da fonoaudiologia na adaptação da consistência alimentar. É muito comum o fonoaudiólogo perceber que aquele paciente está com uma dieta sólida e fica 1 hora comendo. Então, o gasto energético daquele paciente está gigantesco. Então, eu preciso adequar. Então, o acompanhamento nutricional, ele tem que ter avaliação nutricional, tem que ter estratégia junto aos demais membros da equipe, tem que ter avaliação laboratorial com correta interpretação, orientação adequada pós-gastrostomia, caso exista gastro, e indicação terapêutica individualizada e adequada. Eu sempre trago o cuidado interdisciplinar no meu primeiro slide, mas dessa vez eu decidi fechar a apresentação com cuidado interdisciplinar. Então, vocês vão perceber que os profissionais estão abraçando o paciente e os seus familiares, porque a ELA é uma doença heterogênea, ela tem múltiplos sintomas, precisa de cuidados de suporte paliativos que precisam de pessoas, profissionais capacitados e especializados para que a gente dê apoio aos pacientes e à família. Mas, além disso, mesmo que eu tenha uma equipe ampla que entenda da doença, se essa equipe não se comunicar,
provavelmente não vai ser tão efetivo esse cuidado. Eu vou ter estratégias sendo passadas em duplicidade para o paciente, gasto financeiro muito alto. Então, a gente tem que ter muito cuidado e ter uma comunicação muito efetiva entre a equipe. E aí, aqui, como a gente gosta sempre de evidenciar, eu trouxe um estudo de 2003, falando de um estudo que aconteceu entre 1996 e 2000, da eficácia da interdisciplinaridade no acompanhamento dos pacientes, assim como um estudo mais recente, de 2020, também falando da eficácia da interdisciplinaridade, mostrando que realmente é mais eficaz eu ter uma equipe especializada do que uma equipe padrão que realmente não entenda da doença. Eu agradeço, eu fico por aqui, mas eu fico por aqui deixando ainda assim uma passagem de um artigo de 2020 falando que o estado nutricional nessa doença, no caso na esclerose lateral amiotrófica, ela tem se mostrado como uma das bases para a sobrevida nos pacientes com ela. Muito obrigada, a gente fica à disposição. Obrigada, Jennifer, realmente foi muito importante, né, tudo que você falou, que você mostrou, e você fechando, como vários outros profissionais também comentaram, a importância dessa integração da equipe que atende o paciente, né? Então, isso é super importante e a gente tem chegado, quer dizer, eu posso dizer, ainda falta mais uma palestra, que a gente tem chegado à conclusão que a coisa mais importante numa extensão da doença, né, numa diminuição da progressão da doença, né, hoje que nós não temos medicamentos nenhum, não adianta a gente querer ficar em busca de medicamentos que ainda não tem, é olhar para investir na equipe multidisciplinar, investir no conhecimento das particularidades da doença esclerose lateral amiotrófica e investir nas informações corretas, tá? Para que não sejam feitos procedimentos errados. Isso sim, aí a gente vai estar realmente investindo na progressão lenta da doença no paciente, né? Então, eu acho que realmente foi bastante esclarecedora. A parte da gastrostomia que você falou que deve ser feita ainda precocemente, isso é muito importante, né? Porque a gente vê muitas vezes a pessoa acaba fazendo a gastrostomia mais tarde, quando vê já está com um comprometimento respiratório grande e acaba acontecendo o quê? Faz 2 em 1, acaba indo também para a traqueostomia. Exato, E às vezes não é necessária. Então, muito obrigada mesmo, foi muito bom, foi super rico. Obrigada, Alina.